E aí, beleza? Meu nome é Guilherme, eu tenho 33 anos e resolvi fazer esses vídeos a respeito de dependência química para contar um pouco da minha história e talvez ajudar alguém que esteja passando pelo que eu passei ou alguém que conheça uma pessoa que é dependente de álcool ou de drogas para saber o que a família pode fazer, né? No caso da pessoa querer parar, isso é muito importante, né? A internação numa comunidade terapêutica que usa os 12 passos dos narcóticos anônimos, na minha opinião, é o melhor método para conseguir recuperar um dependente químico, né? E no último vídeo eu estava falando que eu já estava tendo uma série de transtornos, né, psiquiátricos ali por conta do uso. E então eu comecei primeiro com a leitura de alguns livros espíritas, né, e eu fui tomando conhecimento de acordo com a visão espírita, como as drogas agiam, né, que atraíam uma série de energias negativas para próximo de mim. E embora eu tenha começado, né, com essa leitura, eu, eu ainda não via meios de parar. Talvez eu ainda não estivesse convencido de que eu teria que parar de usar. Então, só que na minha cabeça estava ficando cada vez mais conflitante aquele uso, né? E aí eu me lembro que nesse período eu comecei a procurar a ler mais coisas que pudessem me ajudar. Eu não conversava com ninguém, eu não falava para ninguém que eu queria parar, a não ser para meus amigos, mas era aquela história. Ah, vai parar nada, né? Parar pra quê? Bobeira, né? Eu nem fico pensando nessas coisas. Meus amigos falavam, esquenta a cabeça e tal. É, a gente não usa crack, essas coisas. Mas eu sabia que mesmo o que a gente usava ali já, já gerava uma dependência muito forte e uma série de problemas, né? Então, nessa de procurar leituras, um dia aqui em casa eu estava usando e mexeu com alguma coisa ali, né, no momento do uso, e eu desencadeei um choro, assim. Comecei a chorar e, nossa, nem me lembrava quanto tempo fazia que eu não chorava, né? Só que foi um choro assim que eu acabei perdendo o controle, fiquei, né, ali chorando muito, nem sabia direito, né, por que eu estava chorando. E quando acabou aquilo, eu pensei, cara, eu não quero mais, né? Eu não quero mais isso pra mim. Chega. E, e dando uma olhada assim nos livros que eu tinha aqui em casa, eu comecei a leitura de um livro que se chama O Poder do Subconsciente, do autor PhD Joseph Murphy. É um livro muito bom, né? Hoje existem milhares, né, milhões talvez aí de autores e de livros de autoajuda. Esse é um livro de autoajuda e eu gostei muito, né? E achei que aquele livro iria me ajudar, né? A, a passar por aquilo. O livro
os livros de autoajuda no geral nos trazem, né, uma sensação de autoconfiança, e esse livro falava de como nós sugestionamos a nossa mente, como que os pensamentos repetidos vão se tornando emoções e isso vai se tornando um hábito, e que o ser humano é um animal de hábitos e nós podemos, através da observação, da escolha e da repetição de determinados pensamentos, né, conseguir alterar os nossos hábitos. Claro que quando se é adolescente é mais fácil, né, alterar os hábitos do que quando se é mais velho. Mas é o tipo de conhecimento que é muito bom. Sempre que eu vejo alguma coisa sobre, eu penso, nossa, eu preciso incorporar mais isso no meu dia, porque desde aquela época eu já percebia que funciona, né? Esse tipo de mentalização, ou como quer que se chame, funciona, né? E eu percebia os resultados das mentalizações que eu fazia, né, que o livro recomenda, e eu ficava meio abobado, assim, falava, nossa, minha cabeça do jeito que estava, eu achava aquilo tudo mágico, né, milagroso, enfim. E até hoje eu uso algumas orações que eu aprendi naquele livro. Em alguns momentos ele usa o termo oração, em outros momentos ele usa o termo imagens mentais, e enfim, é um livro muito bom. Acho que quem não leu, vale a pena ler. Hoje se encontra ele na internet, até dá para baixar ele gratuito. E nesse período eu estava praticando bastante Kung Fu, né? E eu adorava, né, a luta, aquilo de certa forma me ajudava a desestressar, né? Não que eu tivesse muito estresse naquela época, né? Eu tinha mais eram meus conflitos, mas de alguma maneira eu compensava as coisas. Era uma maneira de eu compensar as coisas que eu estava fazendo, que eu sabia que eram erradas, né? Não sei se era uma forma de me punir, talvez, porque o Kung Fu é muito duro, né? Tem muita questão de suportar a dor, calejamento, autossuperação. Então eu tinha muita garra e, em parte, eu tinha isso em mente, né? Essa compensação. E eu tinha muita vontade de melhorar minha flexibilidade, meu alongamento. Eu sempre fui muito duro, sou hoje menos, mas ainda sou, né? E o método de flexibilidade que meu professor usava não funcionava muito bem para mim, assim. Eu melhorei a minha flexibilidade depois que eu comecei a fazer o Kung Fu, conseguia dar chutes altos e tal, mas era um alongamento assim que ele forçava muito o corpo aquecido e era bem dolorido, né? E enfim, uma das minhas primas havia naquela época feito um curso de... Tive que dar um pause aqui que minha gatinha não pode ver nenhuma porta fechada que ela quer que abra. Uma das minhas primas tinha feito, não sei se foi um mês de aulas ou um curso de aulas de yoga, e na maior rede de yoga que existe até hoje, né? Embora hoje
esse método não trabalha mais com o yoga em si, né? Trabalha com reeducação comportamental, é um trabalho bem mais completo. Mas enfim, e ela me emprestou um livro. Eu acho que nessa coisa de que eu estava começando a ler, eu lia lá na academia, e esse livro do subconsciente eu falava para todo mundo, né? Que eu lia e falava para todo mundo que todo mundo precisava ler, né? De tão admirado que eu fiquei. Eu acho que numa dessas ela falou: olha, eu tenho um livro aqui sobre yoga. Se você quiser dar uma olhada, né? E sei que o livro parou na minha mão, eu não lembro se foi ela que me deu ou como que chegou. E o livro se chama, não sei se ele ainda é publicado, mas foi publicado durante muito tempo. Tudo o que você nunca quis saber sobre yoga e jamais teve a intenção de perguntar. É um livro que esclarece muitas dúvidas que os leigos têm sobre yoga, né? Inclusive muitas perguntas absurdas, né? Que as pessoas têm a respeito dessa filosofia. Muita gente acha que é uma terapia, sendo que originalmente o yoga nunca foi usado como terapia. Na Índia, né, que ele nasceu, e só quando veio aqui para o Brasil que alguns professores acabaram adaptando o yoga para pessoas enfermas, com problemas de saúde, e colocando essa conotação de terapia. Essa e muitos outros enganos que as pessoas têm a respeito do yoga. A Cacique está a fim de gravar aqui comigo hoje, né, Cacique? Então, nesse período, eu ganhei da minha tia também uma medalhinha dessa aqui, ó. É a medalha com o Om, né? E era uma cópia, era falsificada, né? Porque essa medalha aqui, com esse formato do Om, acho que talvez vai aparecer ao contrário aí no vídeo, né? É só uma rede de escolas que tem, né? Existem várias maneiras de se desenhar o Om, né? Que é um mantra que, segundo os yogins, os yogis, é o som do universo, né? E o som que ativa o centro de força aqui entre as sobrancelhas. E coincidentemente ou não, eu passei por uma escola desse método de yoga que tem até hoje aqui no Anália Franco, e quis entrar, né, para saber do que se tratava. E eu nunca me esqueço que eu entrei, o professor hoje é super renomado, continua, né, na ativa, e ele que me atendeu lá naquela época, há 15 anos atrás, talvez, não sei, mais de 15. Ele devia estar começando na profissão, né? Não sei se fico meio preocupado de falar nome e tal, não sei se teria problema ou não, mas enfim. Ele me atendeu, me mostrou toda a escola, né? Um cara muito culto, muito inteligente, gente boa, né? Super bem-humorado, e me mostrou como que funcionava, que a escola tinha os graus do aluno, né, que passava, a cada passo que o aluno
fosse se aprofundando, passando por provas teóricas, provas práticas, ele ia aumentando de grau, né? Eles trabalham também com a formação profissional, então o aluno que tem interesse lá mesmo, ele pode estudar para se tornar instrutor. E eu reparei que nas medalhas, nos pins que eles utilizavam a passagem de grau, tinha um quadro, né? Tinha o mesmo símbolo, o mesmo símbolo. E eu tava com a correntinha na hora. E eu mostrei para ele. Eu falei, nossa, eu tenho uma correntinha com o mesmo símbolo. Eu nem sabia o que que era, né? E eu me interessei, eu gostei daquele lugar, do aspecto do lugar, da escola, muito bonita, organizada, limpa. A pessoa que me atendeu, o professor que me atendeu era um cara muito legal, assim, tinha um jeito muito bom, uma aparência muito saudável, assim, pessoa, né, animada, bem-humorada, feliz mesmo, né, e, mas não aquele feliz que fica dando risada, né, uma pessoa feliz, mas séria, né, enfim. Gostei muito do lugar e eu quis fazer, né? Falei pra ele, pô, como é que funciona para me matricular? E ele falou assim para mim, nós não temos vagas. Infelizmente, no momento, nós não temos vagas. Estamos com todas as turmas lotadas. Eu falei, caramba, né, meu? Fiquei meio assim, eu nunca fui em nenhum lugar que, né, não imaginava que ali naquela escola e não ia ter vaga, né? Eu falei, caramba, nossa, fiquei com mais vontade, né? Fiquei meio chateado, peguei o folder, né? Fui pra casa e tal. E, e nesse período, em um dos momentos que, nos finais de semana ali que eu tava no uso, né? Com meus amigos, eu falei pra eles assim, eu vou começar a fazer yoga, vou parar de usar droga. E todo mundo riu, né? Porque eu vivia falando isso, que eu ia parar, que eu ia tal, e nunca conseguia, né? E, e eu tinha visto no livro que dentro daquela escola, o- a base comportamental daquela escola e também por conta do próprio yoga, né? Eles eram totalmente contra as drogas, álcool, cigarro e também contra a ingestão de carnes, né? Qualquer tipo de carne, vermelha, branca, qualquer carne. Todos lá são adeptos do vegetarianismo, né? Não veganismo, vegetarianismo. Apenas não comem qualquer tipo de carne, porém os ovos e os laticínios são aceitos, né? Mas droga, nem álcool, cigarro, nada, né? E então eu falei isso, né? Falei, olha, eu vou começar a fazer yoga e vou parar de usar droga. Todo mundo riu, né? E eu queria parar, né? Tinha esperança de que aquilo funcionasse, mas eu não sabia, né? Que realmente eu ia parar. Eu estava com 15 anos, quase para 16, e foi durante um período de férias da escola. Eu havia deixado meu contato, né, nesse dia que o professor disse que não tinha vaga, e me ligaram falando que ia ter um curso de final de semana. Não me lembro, acredito que era de introdução
ao yoga, né? E com a parte teórica, e com esse curso eu ganharia um mês de práticas. E aí, nossa, eu fiquei todo feliz, né? Porque eu queria, e na ocasião, as minhas tias, a minha mãe, meu pai falavam: pô, mas se lá não tem vaga, vamos procurar outra escola, né? Já que você está querendo fazer e tal. E só que eu não queria outra. Eu até já tinha passado por algumas, assim, visto ou ouvido algumas coisas, e eu falei, não tem comparação. Aquela escola que é legal. Era diferente, né? É diferente. O que eles entendem como yoga é diferente do que a maioria das escolas entende como yoga. E eu gostei da maneira deles, porque me parecia mais autêntico. Todos, assim, a maioria das pessoas ali eram jovens, bonitos, saudáveis. Não sei todos, mas boa parte pareciam ser pessoas bem-sucedidas. E jovens não eram apenas jovens de 20 a 30 anos, não. Tinham pessoas mais velhas, com 40 anos, tal, mais de 30, mais de 40, mas que eram jovens, tinham o corpo jovem, o semblante jovem, faziam as técnicas tão bem quanto os mais novos. E eu ficava impressionado com aquilo, né? Com aquelas técnicas e com a flexibilidade, com, com as posições e tudo. Eu gostei de tudo, assim, de cara. Quis ler cada vez mais, e depois que eu fiz esse um mês tinha dia, eu lembro que teve um dia lá que eu acho que eu fiz 7 práticas num dia só. Eu vivia, eu praticamente morava lá na escola, eu não queria mais voltar para casa, eu ficava só lá. E o professor até falava, pô, o yoga te dá mais energia, né? Mas calma lá, né? Não vai estourar aí de tanta energia. Porque com cada professor eu fiz 2 aulas no mesmo dia, né? E fiz tudo que teve naquele dia eu participei. Foi muito bom. E a partir daquele momento eu não quis, eu decidi que eu não ia mais usar droga. E não usei mais até os 21 anos, por conta do yoga. Além de não usar droga, também parei com álcool, cigarro, e também me tornei vegetariano. Assim que eu fiz 16 anos, estava bem próximo de fazer 16, e foi da água para o vinho, não, né? Foi do vinho para a água. De repente, eu me tornei foi uma mudança radical. Ninguém entendeu nada, né? Falou, o Guilherme agora pirou de vez, né? Porque todos os meus amigos, toda a minha família bebia socialmente, come carne. Todo mundo falou pra mim, não, você vai ficar doente, você vai ficar anêmico, você vai morrer. Não, faz o seu yoga lá, mas não precisa parar de comer carne. Eu falei, não, mas eu gostei, eu tô me sentindo bem, né? Eu fiquei fanático, total, né? E me apaixonei pela filosofia, pelos estudos de autoconhecimento. Eu sou, assim, um seguidor dessa filosofia. Uma das coisas que dá mais sentido para mim hoje, na minha vida, é essa filosofia.
embora eu não viva disso, não trabalhe com isso, mas eu amo isso. Sempre que eu posso, nas minhas horas vagas, eu vou praticar, eu vou ler, eu vou assistir alguma coisa, ou eu vou conversar com meus antigos professores. Alguns deles eu tenho contato até hoje, né? E foi algo maravilhoso que aconteceu na minha vida nessa época. E sem querer, eu acabei me afastando das amizades, né? Não porque eu falei, não, agora eu não gosto mais dos meus amigos, não quero mais andar com eles. Não, mas não tinha mais nada a ver. Algumas vezes eu até tentei ir junto e tal, ficar com eles, mas quando não se bebe, quando não se fuma maconha, você não tem por que você ficar ali junto, né? Sendo que eu estava completamente apaixonado por aquela nova filosofia, aquela nova maneira de viver a vida. Então fui me afastando e nesse período de 16 anos eu tinha uma namorada que eu havia conhecido na academia que eu trabalhava. Digamos assim que foi a minha primeira namorada, né? E inclusive ela muito tempo depois, a gente já não estava junto, ela faleceu, né? Ela tinha um problema cardíaco desde nascença, né? Mas naquela época nós estávamos namorando. E eu fiquei tão fanático que eu tinha várias discussões com ela. Ela era uma menina muito inteligente, muito, muito mesmo. Ela entendia sobre muitos assuntos, lia muito, estudava muito e ela era bem, digamos assim, revoltada, né, com o mundo, a maneira que ele é, a sociedade do jeito que é. Ela amava o Che Guevara, era totalmente a favor das ideias socialistas e eu não entendi a maior parte das coisas que ela falava ali. Ela era muito mais inteligente do que eu, muito mais lida, culta, informada do que eu. Além de eu não ler nada, eu não estudava nada, eu gostava só de fazer exercício, andar de skate, enfim. Mas a gente se gostava bastante, né? E, e ela me falou uma vez, logo que a gente começou, ela falou, você não tem objetivo, né? Qual que é o seu objetivo de vida? Ela perguntava isso pra mim. E antes eu falava, eu não sei, né? Eu não tenho. Não sei o que é que eu quero da minha vida, né? Ela falava, você tem que ter um objetivo, né? Era muito louco, a gente discutia pra caramba, né? Mas eram discussões boas, assim, eram discussões legais. Depois que eu comecei a fazer yoga, eu mudei muito. E ela era vegetariana. Eu, eu mal sabia, a gente estava começando a namorar ali há pouco tempo, né? E ela me questionava, ela falava, por que você virou vegetariano? Né? Porque ela era vegetariana por conta de ser uma pessoa consciente, uma pessoa sensível, que não queria se alimentar, né, dos animais. E ela tinha toda essa questão da causa, né, da consciência mesmo animal, de que não é necessário para a sobrevivência, não mais, né, talvez em um bom período da história, ou em vários lugares do planeta, né, não se tivesse agricultura, enfim, e sim, era necessário, né, se alimentar dos animais. Mas hoje em dia dá para se viver muito bem sem comer carne de nenhum tipo.
E só que eu tinha parado por causa do yoga. Eu não tinha outra razão. Eu nem não entendia nada sobre vegetarianismo. Eu só segui a filosofia que me propuseram ali e que eu sabia que estava me fazendo muito bem. Porque além de parar de comer as carnes, eu parei com todas as outras coisas. Ela sabia que eu bebia, tal, mas ela não tinha tanta noção de tudo que eu fazia, né? E a partir daí eu comecei a falar para ela que o meu objetivo era ser instrutor de yoga. Aquilo era a minha vida. A partir daquele dia era tudo que eu queria. Eu comecei a estudar muito, só falava disso, só fazia isso. Eu praticava todos os dias, todo o final de semana eu ficava 3, 4 horas praticando direto. E fiquei assim, dos 16, meus 16 e 17 anos foram assim, praticando yoga direto, né? Acho que o nosso relacionamento durou um pouco mais de um ano, né? Depois a gente terminou. Foi um término muito ruim, né? Ela ficou, nossa, revoltada comigo. Eu, no primeiro momento que as discussões eram legais, depois eu não aguentava assim mais tanta, tanta discussão, porque ela tinha muitas coisas assim mal resolvidas dentro dela, né? Talvez a própria questão do estado de saúde dela, ela tinha assim, uns picos depressivos e tal. E eu acabei me afastando. Foi bem chato. Foi uma coisa muito ruim. Lembro que eu fui até conversar com os pais dela, né? Porque eu vivia na casa dela, eles me recebiam muito bem. E não tinha nem jeito para falar com eles, mas na minha opinião não estava dando certo, né? E aí nós terminamos. E a partir daí eu só fazia yoga o tempo todo. Me isolava e... Me isolava não, porque eu passei a fazer numa escola, não daqui do Anália Franco, passei a fazer na Aclimação. Antiga escola da Aclimação, que hoje não existe mais. O professor continua com aulas virtuais, né, mas escola física não tem mais. Uma pena, que é um grande professor. E bom, o vídeo já está bem comprido, então eu vou finalizar nessa parte aqui, nessa fase em que eu decidi parar por conta do yoga. E nessa fase dos 16 aos 18 aconteceram muitas coisas boas na minha vida. Até os 20, 21 foi uma fase 22, até os 22 anos foi uma fase muito boa. Tive muitas conquistas. Infelizmente, depois eu tive uma recaída sinistra. E aí no próximo vídeo eu vou dando continuidade aí. Obrigado por terem assistido. Se você não assistiu os primeiros vídeos, é interessante porque lá eu conto desde o início e para que tenha sentido, né? Tudo que eu contei aqui fica meio perdido caso você não tenha assistido os outros. E a intenção é contar tudo até o período da internação, depois a recuperação, como que funcionou. Valeu, até o próximo.